versículo de número 16. Apenas um versículo para a nossa meditação esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Amém! Versículo 16 nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz amém? Amém! Se sentaram, amém? Glória a Deus. Ao orar ao Senhor durante essa semana, o Senhor fez meditar através do amor dele e através da sua palavra. E o Senhor assim ministrou este versículo através de uma oração, que nós vemos o grande amor de Deus por todos nós, por toda a humanidade. Não só a mim, mas o amor de Deus por você que está aqui esta noite. Quando nós falamos de amor, nós nos lembramos que o amor ele é algo muito grande. Não é só algo simbólico, mas o amor ele ultrapassa muitas barreiras. E vamos justamente falar sobre esse amor a qual o nosso Deus, por intermédio do teu Filho, derramou sobre nós. E muitas das vezes nós não vamos conseguir explicar esse amor do nosso Deus por toda a humanidade. Um amor a qual o próprio Deus entregou o seu Filho, como está escrito na palavra de Deus, entregou a nós para a nossa redenção, para nos tirar da condenação eterna. Mas para explicar esse amor, para podermos entender o que Deus ele fez por nós e quem é Deus, logo você vai encontrar no início um Deus que cria. Você vai encontrar no início um Deus que, através do Filho e do Espírito Santo, ele faz e cria toda a terra, os animais, através do age, através da palavra. Um Deus que cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus colocou o seu amor em tudo que ele fez. Deus colocou o seu amor e a sua expectativa na criação do homem e na criação do mundo. Mas nós vamos ver um Deus que se frustra ao ver que a sua criação o desobedece. Aquilo que ele coloca amor e esperança agora dá lugar a um sentimento, aleluia, de frustração e um sentimento até mesmo de ira. Nós vamos ver que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher não tocar na árvore da vida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por conta da desobediência, como já foi ministrado aqui, houve agora a quebra da aliança, houve a quebra do convívio, aquilo que era puro já não é mais, aquilo que era santo já não é mais. E o nosso Deus, ele é aquele que, através da frustração, ele decide agora exterminar aquilo que ele criou.
Os homens se tornaram maus e pegaram para si filhas para se relacionarem. Os anjos também se relacionaram. E assim a humanidade se tornou perversa. Nós estamos numa campanha de sexta-feira, nós iremos encerrá-la, a qual fala sobre Noé. E dentro de uma terra corrompida, Deus achou graça em Noé. Porque Noé foi um homem obediente em meio a uma terra corrompida. E assim nós vamos ver que Deus agora estabelece para Noé as medidas da arca. Noé constrói, coloca a sua família, os seus filhos, os animais dentro da arca. Veio o dilúvio, veio a tempestade. Assim, passando agora, depois da tempestade, o Senhor confirma a aliança com Noé. E um detalhe importante é que Deus, aleluia, vendo que a aliança com Noé, e Noé preservando a aliança com Deus, foi tão grande que Deus falou com Noé: Noé, através da aliança que eu fiz contigo, nunca mais destruirei toda a terra com dilúvio. Mas eu preciso te chamar a atenção sobre um Deus que tem o seu caráter, as suas características e a sua natureza. O nosso Deus, a Bíblia diz, e Moisés também vai falar da grandeza de Deus e as suas características. Deus, Ele é um Deus compassivo. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de amor. Deus, Ele é tardio em irar-se, mas também Ele é um Deus de misericórdia. Todas essas características são características pessoais de Deus. Vou repetir, todas essas características, e o caráter é do próprio Deus. Amor é de Deus. Justiça é de Deus. Misericórdia é de Deus. Ira é de Deus. Compassivo é de Deus. Paciente é uma característica pessoal de Deus. Agora você percebe que Deus, aleluia, Ele se frustra naquilo que Ele criou e decide destruir. Veio o dilúvio, exterminou toda a humanidade. Mas viu que um homem pôde agora obedecê-lo, e agora Deus, através da obediência de um homem, Ele executa a sua misericórdia. Mas através da desobediência de uma humanidade, Deus, Ele executa a sua justiça. Caráter de Deus. Meu Deus. Aleluia. Então nós vamos ver um Deus que Ele não muda quem Ele é. Glória a Deus, aleluia. Mas através de Noé e a sua descendência, e as descendências foram aumentando, foram se crescendo filhos e filhas, chegou agora o patriarca, o pai da fé, Abraão, e assim Abraão agora foi chamado por Deus, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Mas um homem que nós vemos que obedece ao Senhor e usa a sua fé para obedecer ao Senhor. E Deus, na sua característica, Deus, através da sua misericórdia, Deus abençoa Abraão, fazendo-o pai de multidões. Sim, Deus. E é esse Deus que nós vamos ver aqui em João capítulo 3, a qual o próprio João, ele revela que Deus, Ele amou tanto o mundo. Essa expressão tanto é uma expressão, aleluia, inefável. É uma expressão incondicional. É uma expressão de amor, aleluia, a qual Deus, Ele olha para a humanidade e vê que toda a humanidade estava caminhando para a corrupção. A humanidade estava caminhando para a condenação. Até porque no tempo da lei, o que fazia o Senhor já executava através da lei. O que pecava o Senhor no exato momento já executava através da lei.
e não tinha, aleluia, perdão na lei, porque se fazia, acontecia. Só que Deus, Ele amou tanto o mundo, tanto a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor assim nós não vamos conseguir explicar. Um amor assim nós não vamos conseguir entender. Mas, aleluia, aqui está um Deus zeloso, um Deus maravilhoso, um Deus que Ele faz a sua prova de amor, a qual que se lá no Gênesis olharam para Ele como um Deus carrasco, nós olhamos agora para o Novo Testamento, um Deus aonde Ele distribui o amor no Filho, aleluia, e através do Filho, aleluia, Ele distribui o seu amor por toda a humanidade. Talvez você não entendeu, mas eu vou repetir. Talvez pessoas olham para o Deus do Gênesis, o Deus do Velho Testamento, o Deus que destruiu com o dilúvio, o Deus, aleluia, que destruiu reis e poderosos, o Deus, aleluia, que agora destruiu com fogo uma cidade, Sodoma e Gomorra. Precisava, porque, aleluia, a iniquidade, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou às narinas de Deus. Mas olha que interessante, eu preciso te chamar a atenção, porque é o mesmo Deus que executa com ira, é o mesmo Deus que ouve um clamor de um homem, o pai da fé, e ele assim executa a sua misericórdia. Quando Abraão viu, aleluia, que seu sobrinho Ló foi para as terras de Sodoma, a palavra do Senhor diz que agora, aleluia, Abraão, ele vai ter um contato com Deus, e esse contato com Deus, ele começa a fazer perguntas e dizendo para Deus: Deus, aleluia, olha Deus, se tivesse 50 justos naquela cidade, o Senhor não pouparia, aleluia, até porque vai o Senhor destruir tanto os justos como os ímpios? Ah, mas tu não é o juiz de toda a terra, o Senhor não faria justiça sobre os justos? Então Deus, quando viu o clamor de Abraão, e Deus, Ele é onisciente, Deus, Ele é onipresente, porque Deus sabia que através do clamor de Abraão, aleluia, Deus estava Abraão, melhor dizendo, estava clamando pelo seu sobrinho que estava naquela cidade corrompida. Então Abraão, aleluia, ele diz: ó Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor não pouparia os 50? E Deus responde: por amor, aleluia, aos 50, misericórdia, igreja, eu os pouparia. Então Abraão, o evangelista Wellington, fique ligado, igreja, fique ligado comigo. Então, aleluia, Abraão novamente vai falar com Deus: Deus, mas se tiver 45 justos naquela cidade, o Senhor não pouparia os 45? E Deus responde: olha o Deus compassivo, por amor à minha palavra, eu pouparia os 45. Aí Abraão viu que o negócio estava ficando bom. Aí Abraão disse: ah Senhor, mas só mais uma perguntinha. Ó Deus, se tiver apenas 10 justos naquela cidade, o Senhor não pouparia os 10, aleluia, por amor? E Deus disse: ó Abraão, por amor aos 10, porque eu sou compassivo e eu não mudo o meu caráter, por amor aos 10, eu pouparia toda uma cidade por causa de 10 justos diante de uma cidade. E eu não sei quem já pegou a palavra. Esse é o Deus compassivo, é o Deus misericordioso, a qual nós vamos ver em João 3,16, que todos nós, era para nós já estarmos condenados, mas Deus nos deu mais uma chance, através do seu amor, e Ele diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja do Senhor, Deus, Ele é tardio em irar. Deus, Ele é tardio em irar. Deus, Ele é misericordioso, sim. Deus, Ele é misericordioso. Deus é Deus de justiça, sim. Deus, Ele é Deus de justiça. Deus é paciente, sim. Deus é paciente, mas eu tenho uma notícia: Ele não é como os homens que mudam caráter. Ele não é como os homens que mudam de opinião. Ele não é como os homens que mudam de aparência, porque Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje, e permanece para tudo sempre. Se Ele ama, Ele estabelece o amor. Se Ele age com ira, Ele
caráter. Deus não é como os homens que mudam de opinião. Deus não é como toda a face da terra, como homens que mudam, aleluia, até mesmo de pensamento. Nós vamos ver um exemplo de Abraão, a qual ele disse: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor pouparia? Por amor aos 10 eu pouparia. Mas Deus precisou destruir a cidade, porque já estava toda contaminada. Ele executou a sua misericórdia, mas também executou o seu juízo. Aleluia! Nós vamos ver um Deus que, aleluia, lá no livro de Êxodo, quando o Senhor chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, aleluia, o clamor do povo de Israel subiu a mim, então vai lá até Faraó e diga para ele: deixa o meu povo ir. Então Moisés foi até Faraó e dizendo para Faraó: Faraó, deixa o povo de Deus ir, chegou a hora do povo sair dessa escravidão. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Está escrito, Deus endureceu o coração de Faraó, porque seria muito fácil Moisés chegar lá e dizer: Faraó, Deus mandou dizer, deixa o povo dele ir, e assim, aleluia, Faraó já libertar. Mas como Deus, ele é um Deus, aleluia, que gosta de provar os seus filhos, para ver se tanto Moisés e como Faraó iriam obedecer. Então Deus executou, aleluia, a sua obra. Não foi fácil, e Deus mandou as 10 pragas do Egito. A cada praga que foi intensificando é a medida da endureção do coração de Faraó. Mas, aleluia, na última praga, ali, aleluia, houve a libertação do povo de Israel. A Bíblia também vai nos relatar, aleluia, que lá no livro de Joel, aleluia, agora os gafanhotos, aleluia, que foram enviados para destruir agora toda a safra, toda a seara, todo o vinho, tudo aquilo que crescia entre o povo de Judá foi destruído pelo gafanhoto destruidor, pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto migrador. E foi o exército de Deus. Deus enviou, aleluia, os gafanhotos. Por quê? Porque, aleluia, o povo desobedeceu a Deus. Então Deus, na sua característica, no seu caráter, enviou, aleluia, justiça. E agora os sacerdotes viram que tudo estava acabado, e agora eles não foram clamar, evangelista, mas aí o próprio Deus, que é o Deus de justiça, é o próprio Deus que executa a sua misericórdia, foi falar com os sacerdotes, e ele diz: ei, sacerdotes, vão ficar chorando pelo que acabou? Cadê o arrependimento? Vai clamar, vai orar. Orem, sacerdote, vocês que ministram no altar, orem por arrependimento. Eu não sei quem está ligado, mas eu vou ministrar. Ei, sacerdote, vocês vão ver que está tudo destruído, ou vocês vão clamar por arrependimento e misericórdia? Porque eu sou o Deus da misericórdia. Ou você vai ver tudo destruído. Ei, não é só porque que vem os gafanhotos que eu não posso agir com misericórdia se vocês se arrependerem. Então a palavra do Senhor diz que agora o Senhor, olha que interessante, isso me chamou a atenção, que o mesmo Deus que executa a tua ira é o mesmo Deus que dá dica para misericórdia. É o mesmo Deus, pastora, que fala para eles: vamos voltar para o arrependimento. Aleluia. Porque Deus não muda o seu caráter. Evangelista, Deus não muda. Nós erramos, nós pecamos, e aí, em vez de nós se consertarmos, nós ficamos parados, fazendo que nem Judas, ficando em remorso. Mas o próprio Deus disse: você vai ficar com remorso ou você vai chegar nos meus pés? Meu Deus, porque eu decido te salvar. Eu quero ver arrependimento da tua alma, do teu coração. Meu Deus. Porque eu sou um Deus compassivo, sou um Deus zeloso, eu sou um Deus de paz. Eu sou um Deus de amor, diz o Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que agora, olha, Joel também profetizando: ei, povo, vai clamar. E olha o que está escrito, isso aqui é o versículo chave, porque Joel, ele fala para o povo e diz: ei, povo, se arrependam dos vossos pecados, voltem a clamar ao seu Deus. Olha o que Joel diz: e se Deus tiver misericórdia, ele volta atrás e deixa uma bênção para vocês. Olha isso, olha Joel profetizando, Lucas. Ei, se arrependa, povo, porque se Deus voltar atrás através do seu arrependimento, talvez ele vai executar a misericórdia e vai derramar bênção. Eu não sei quem crê, mas Deus está dizendo para alguém: ei, filho, se você pedir perdão, se você se arrepender,
você, Deus vai voltar atrás e vai derramar uma bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Receba aí, porque se houver verdadeiro arrependimento, Deus restaura, Deus dá força e executa a sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Então Joel profetizou para que eles pudessem voltar, e a palavra do Senhor diz que em Joel capítulo 2, eles voltaram ao Senhor. Então eles pegaram a dica, aleluia. A palavra do Senhor diz que eles voltaram ao Senhor, e quando eles viram que voltaram ao Senhor, o Senhor repreendeu toda aquela praga de gafanhotos. Aí, evangelista, começou a crescer novamente a seara, começou a crescer novamente o vinho, começou a prosperar de novo. Aí Deus disse através da sua palavra: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O que o gafanhoto migrador deixou, o que o gafanhoto cortador destruiu, o que o gafanhoto destruidor deixou, eu vou restituir, diz o Senhor. Deus está dizendo: eu não sei quem crê, eu não sei quem recebe, mas se você se arrepender, eu vou restituir a tua vida. Vai crescer novamente, vai voltar a cantar, vai voltar a orar, vai voltar a obedecer. Eu não sei quem crê, mas Deus está dizendo: o meu amor e a minha misericórdia vai voltar. Glória a Deus. Tem muita gente que olha para o nosso Deus e vê só um Deus carrasco, vê só um Deus que destrói, vê só um Deus que executa. Mas Deus também, Ele é um Deus de amor e misericórdia. Um Deus que viu toda a humanidade, mas que dentro desse contexto também nós vamos ver que havia sacrifícios de animais para voltarem ao arrependimento. Havia sacrifícios de carneiros, aleluia, de carneiros sem mancha, sem pecado, porque tinha que ser oferecido ao Senhor e tinha que ser limpo para perdão de pecados. Deus viu que a obra-prima de suas mãos já estava se perdendo. Deus. Mas sabe o detalhe que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Deus não quer ver a obra-prima que Ele criou se perder. Glória a Deus. Meu Jesus, você não entendeu? Deus não quer ver a obra-prima de suas mãos se perderem e se definharem. E hoje tem obras-primas de Deus aqui essa noite, que foram criados por Ele, foram feitos por Ele, Lucas, e não foi feito para perecer, não foi feito, aleluia, para descer no inferno. Eu vou pregar a palavra. Não foi feito para ficar sofrendo nesse mundo, não foi feito, aleluia, para ficar perecendo, mas as obras-primas da mão do Senhor, assim como o apóstolo Paulo, ele tendo em vós esses tesouros em vasos de barro. Meu irmão, você é um tesouro em vaso de barro na mão do oleiro, e sabe o que o oleiro quer? Que você fique de pé, que você fique na presença dele. Então Deus não tem prazer na sua morte, como diz lá em Ezequiel, mas Deus diz que quer que cada um se converta dos seus maus caminhos. Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus. E muitos olham para o nosso Deus, isso é revelação do Espírito Santo. Deus tem que agir com ira, Deus tem que agir com justiça, é verdade, Ele tem que agir. Mas Deus também estabelece o seu amor através de um coração arrependido. Aí nós vamos ver o nosso Deus, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus, aleluia, que Ele é tardio em irar-se, um Deus que é compassivo. Agora Ele vê que toda a humanidade, aleluia, está, aleluia, perecendo, está, aleluia, para esta condenação eterna. Ele diz: eu vou enviar o meu filho. Oh, aleluia! E se você não entendeu a palavra, ainda essa é a maior prova de amor que nós podemos ter. Sabe por quê, igreja? Era para nós sermos condenados exatamente, mas Deus enviou o seu filho. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê, está escrito, não pereça, Oh, aleluia, aleluia, mas aleluia, tenha vida eterna. Glória a Deus. Meu irmão, louve a Deus por essa chance que você tem. Louve a Deus por o amor de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Ao mesmo caráter de Deus,
é executado no Filho. Meu Jesus, eu vou repetir. O mesmo caráter de Deus, evangelista pastor Douglas, é manifestado no Filho, evangelista Douglas. Sabe por quê? Quem é Jesus? É Jesus de amor, é Jesus de paz, é Jesus de justiça, é Jesus de misericórdia. Mas quando Jesus vem, Ele vem para salvar e perdoar o pecador. Jesus, Ele vem para demonstrar o seu amor. Aleluia. E João, ele relata no capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Sabe o que é isso? É a maior manifestação de graça, porque aqui o amor, aleluia, é representado na graça. Glória a Deus, aleluia. E se você ainda não entendeu o que é graça, a graça está aqui, ó. João capítulo 3, versículo 16. O Deus de amor que manifesta a sua graça no Filho, o Filho manifesta a sua graça em todos. Você não entendeu? A graça de Deus já está sobre todos nós. Glória a Jesus. Amor, graça, redenção e misericórdia. Jesus é, aleluia, o Cordeiro vivo, o maior sacrifício de toda a humanidade. E agora já não é mais sacrifício de animais, já não é mais sacrifício de carneiros. Agora é o próprio Cristo que se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Essa é a maior prova de amor. João, ele expressa dizendo, aleluia, aqui, aleluia, agora, da mesma, aleluia, a palavra do Senhor diz, vai nos dizer em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Versículo 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, amor, mas para que todos fossem salvos por Ele. A salvação, o estabelecer do amor é para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Todos, absolutamente toda a humanidade sabe quem é Cristo, e Deus entregou o seu Filho para que todos eles possam crer. Mas há um segredo na palavra: quem não crê já está condenado. E olha que algo que o Espírito Santo ministrou: tem muita gente que não crê. Se você não crê, irmão, na sua vitória, muito menos você crê no Filho. Se você não crê na palavra de Deus, você não está crendo no próprio Filho, que é a palavra. Deus, aleluia. Deus, misericórdia, Senhor. É sério o negócio que o Espírito Santo acabou de ministrar. Por que tem muita gente, aleluia, que, aleluia, não preferem olhar na palavra, não preferem buscar a palavra, sendo que Cristo é a própria palavra, então ele não está crendo. Então, se não está crendo, já está condenado por não crer, porque ele é a própria palavra revelada. Mas a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, sabe por quê? Que Deus enviou o Filho, aleluia, para que o mundo não fosse condenado, aleluia, para que todos eles possam crer no Filho unigênito. Versículo 19, e este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Lembra no começo? Eles amaram mais a perversidade, amaram mais as trevas, mas Jesus, ele é a luz que dissipa todas as trevas. Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz e continua: quem pratica o mal, ele odeia a luz, porque não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, ele vem para a luz. Glória a Deus. Para que vejam claramente que as suas obras são realizadas. Jesus, aleluia. Sabe a palavra do início, em Romanos capítulo 11? Lembra dos ramos enxertados? Os ramos e as oliveiras é Israel, que é o ramo natural, e os gentios que são enxertados, somos nós.
O ramo natural se perdeu. O ramo natural foi se definhando, evangelista. Aí veio os enxertados, somos nós. Aleluia! Olha a prova de amor, igreja. Nós somos ramos enxertados, nós somos antinaturais. Mas o próprio Deus pegou os antinaturais e diz: eu vou enxertar comigo na minha videira. E essa é a maior prova de amor. Porque se os ramos naturais eles não conseguiram obedecer, não conseguiram frutificar, então eu vou chamar todos eles, os gentios, eu vou enxertá-los comigo. E aleluia, eu vou derramar os nutrientes necessários, o meu espírito, o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia. Só que tem um detalhe, como já foi lido aqui no começo. Ei ramos, se vocês, aleluia, não se cuidarem, eu não, ao mesmo tempo que eu não poupei os ramos naturais, eu também não vou poupar vocês. É verdade. Porque lembra, Deus é Deus de justiça. Papai. Ele não muda o seu caráter. Então, como a palavra do livro de Romanos, se a pastora puder, aleluia, até mesmo deixar essa deixa, porque, aleluia, Romanos vai dizer assim: então vocês não fiquem se achando, não. Vocês estão enxertados, mas se não der fruto, Meu Deus. Glória a Deus. se nem os ramos naturais evangelistas deram fruto, nem tomemos os enxertados. Meu Deus. Então nós vamos para a palavra em João capítulo 15. Oh meu Deus, você está derramando a sua palavra. Em João capítulo 15 ele vai dizer: eu sou a videira. Eita glória. E vocês são os ramos. Todo fruto que permanecer em mim, eu vou podar para dar mais fruto ainda. Mas quem não permanecer vai ser cortado e vai ser lançado fora. Meu Deus. Glória, Senhor. Então, Jesus, então é mais ou menos Deus ministrando aqui. Então não brinque comigo. Verdade, Pai. Eu sou amor, mas também sou justiça. Meu Deus. Eu executo o meu amor, mas também eu executo a minha ira. Meu Deus. Oh, Jesus. Então aproveita, como o Espírito Santo já está ministrando, então aproveita que o meu filho foi enviado a vós, para que vocês pudessem crer nele. Então aproveita que o meu amor já está estabelecido sobre você. Então, aleluia, aproveita, se derrame, venha para a minha presença, saia das trevas e venha para a luz, porque Jesus é a luz que dissipa todas as trevas. Meu Deus. E para nós finalizarmos em Tito capítulo de número 3, essa também é a maior expressão que nós podemos ter. Lá em Tito vai dizer que outrora nós andávamos desgarrados, andávamos nas nossas próprias concupiscências, andávamos, aleluia, na carne, fazendo as nossas vontades. Mas olha o que vai dizer: mas quando se manifestou, aleluia, a bondosa graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor, Ele nos lavou com o lavar regenerador do seu Espírito. Você não entendeu? Quando se manifestou a graça, aleluia, agora Ele nos lavou, nos tirou da impureza, nos tirou da condenação, nos tirou do pecado eterno e nos lavou pelo lavar regenerador do teu Espírito. E o lavar regenerador do Espírito são dois motivos. O primeiro é o batismo nas águas, que agora, aleluia, a velha criatura morre e agora nasce uma nova criatura na presença do Senhor. Então a primeira evidência do lavar regenerador do Espírito é o batismo das águas, a qual mesmo João dizia e disse também para Nicodemos, por intermédio de Jesus. Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, igreja, não pode ver o reino de Deus. Aí vem, aleluia, a segunda evidência do lavar regenerador do Espírito é o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo era aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é evidenciado em Atos capítulo 2, que nos últimos dias diz o Senhor: eu derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E veio agora um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você já está limpo pela palavra de Deus. Esse é a maior prova de amor. Vai duvidar do amor de Deus até quando? Deus, Ele já estabeleceu a sua misericórdia. Deus já estabeleceu o seu amor, já te salvou, meu irmão, de tanto perigo, já te livrou de muitos
e ainda mesmo assim você não acredita no amor dele. Só de nós estarmos vivos já é a maior prova de amor que Deus estabeleceu sobre ti. Só, aleluia, de você poder levantar para trabalhar, levantar para ir para a escola, já é a maior prova de amor que você pode ter. Só de você estar aqui hoje, a qual, aleluia, poderia ter acontecido alguma coisa no percurso da tua casa para cá, já é a maior prova de amor que você pode ter. Só de você ter a sua família do lado, já é a maior prova de amor que você pode ter. Aleluia! Só de você estar na presença do Senhor em oração e jejum, já é a maior prova de amor que você pode ter. Só de você já estar levantando as suas mãos, só de você estar respirando, só de você ter braço, ter perna, para estar levantando as mãos, para estar pulando na presença do Senhor, já é a maior prova de amor que toda a igreja pode ter. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, nem todos são assim. Sabe por quê? Ninguém dá graça. É, Deus, aleluia. Ninguém agradece. Só amaldiçoa. Ninguém agradece. Só critica. Ninguém agradece pela misericórdia, mas com as suas próprias palavras já define o seu dia. Mas esse é o próprio Deus, que quando você amaldiçoa com a tua boca, é o próprio Deus que vai até você e diz: não amaldiçoa, porque eu já preparo um novo amanhã para a tua vida. Aleluia. Enquanto você não agradece, enquanto você, aleluia, não levanta para orar, sabe o que eu faço? Eu te livro de todo mal todas as manhãs. Sabe quando você esquece de orar toda manhã? Sabe quando você esquece de agradecer pela sua família, de orar, em vez de reclamar, em vez de chutar o balde, aleluia, em vez de você reclamar da família que você tem, agradeça pelo que você tem, porque como já foi ministrado aqui, Deus vai trabalhar com o que você tem, meu irmão. Então o que você tem é de Deus, não é do homem. Então se Deus estabeleceu, agradeça. Mas já que você reclama, o meu Deus, já que Ele é misericordioso, Deus está dizendo: você reclamou aqui, mas se prepare, porque amanhã eu te dou um novo dia para você executar a obediência e a misericórdia que eu tenho sobre ti. Glória a Deus. Se você muda, Deus está dizendo: eu não mudo. Glória a Deus, aleluia. Se você não perdoa, Deus está dizendo: eu não sou como você, eu perdoo. Oh, aleluia. Se você não ama, Deus está dizendo: eu não sou como você, eu amo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo: se você agiu com ira, eu vou mostrar minha misericórdia. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Olha como nós somos falhos, igreja do Senhor, na questão do amor de Deus sobre nós. É, Jesus. Deus. Agora você vai olhar para Deus como um Deus carrasco. Ele só é carrasco com quem não obedece a Ele, com quem não tem amor a Ele. Mas quem aproxima dEle, quem se achega a Ele, Ele faz questão de derramar o seu amor e ouvir. Lembra de Ezequias? Bastou ele ir para a parede para reconhecer e voltar para o caminho de Deus. É, Jesus, aleluia. Porque o profeta Isaías foi lá e falou assim: ó, põe a tua caserna porque você vai morrer. E bastou só uma parede. E foi só uma parede, para ele virar para a parede, para orar ao Senhor. O Senhor viu um coração arrependido diante de uma parede. E aí, meu irmão, o que vai faltar para você para voltar aos caminhos do Senhor? Meu Deus. É, Jesus, aleluia. É, Deus, eis-nos aqui. Você vai esperar acontecer algum acidente com a tua vida? Meu Deus, sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Você está falando, igreja? Você vai esperar algo acontecer dentro da tua casa para você voltar? Ou você vai voltar agora para o altar? Venha para o altar, diz o Senhor. Venha para a luz e saia das trevas. Deus está te falando com alguém. Saia das trevas e venha para a luz enquanto é tempo. Porque Deus está dizendo: porque eu te amo e eu te livro agora. Glória a Deus. Se coloque de pé se você puder.
Deus, Ele nos ama. Oh, aleluia, Jesus. A salvação para todos que nele creem. Volte para os caminhos do Senhor. Deus, Ele é amor, mas é justiça também. Não podemos descartar a sua justiça. E sabe quando nós ministramos aqui que Deus Ele manifesta o seu caráter no Filho? É porque quando o Filho Ele vem, a palavra do Senhor vai nos relatar aqui, o Senhor, Ele não veio abolir a lei, mas o Senhor veio cumprir toda a justiça. Então Deus, Ele executa o seu caráter no Filho, para que o Filho não abole a lei, mas cumpre toda a justiça de Deus. Feche seus olhos. Deus está neste lugar. A maior prova de amor já está entre nós, igreja. O teu próprio Espírito Santo passeando em nós. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Deus, Tu abres os céus e mostras os escondidos para mim. Quando eu oro, me transformo. Quando eu oro, tu me livras. Então eu vou orar. 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 Porque quando eu clamo, tu manifestas a mim. Jesus. Vou derramar, vou me derramar, vou me limpar, vou me limpar. Porque quando eu me limpo, tu se revela. Vai orando, igreja. Há uma vaga regeneradora aqui nesta casa. Há um amor sendo derramado aqui. E Deus te convida a ver quem Ele é. Deus te convida a ver quem Ele é, Senhor. Manifesta o teu amor sobre cada coração aqui. Para quem achou que estava perdido, para quem achou que estava caído, para quem achou que estava destruído. Pai amado, executa a sua misericórdia. Pai, se tiver um coração arrependido, que o Senhor venha ouvir um clamor deste coração arrependido diante do altar. Ah, Senhor eterno, aonde estiver alguém agora, aleluia, que quer voltar aos caminhos do Senhor, que o Senhor venha restaurar essa alma, essa vida, em um nome de Jesus, tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai amado, o Senhor ele é especialista em converter nomes. O Senhor converteu o nome de Saulo para Paulo e o trouxe para a luz. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão. O Senhor mudou o nome de Sarai para Sara. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel, porque o Senhor manifesta a sua graça. E nesta noite, Pai, manifesta a sua graça sobre filhos e filhas aqui nesta noite. Muda histórias, muda destinos, Pai amado. Pai amado, que os teus filhos achou que estava perdido, que estava caído, que não ia dar nada. Mas, Senhor, meu Pai, faça a tua vontade, Pai amado, que eles venham crer na tua palavra, que eles venham crer no teu evangelho, Pai amado. E como a tua palavra foi ministrada, Pai, se houver alguém, Pai, que quer descer pelo lavar regenerador do Espírito, quer descer nas águas, toca no coração desta vida, Pai amado. Se é a testificação da palavra, se chegou a hora, que o Senhor venha testificar no coração de cada um nesta noite, Pai amado. Se tem alguém que ainda não foi batizado no Espírito, Pai, através da evidência da tua palavra, que o Senhor venha manifestar o teu poder e venha encher com o teu Espírito, venha encher com a tua graça, venha, Pai, manifestar o teu poder e a tua misericórdia, Pai amado. Ah, Senhor,
evidência, Pai amado, do teu amor derramado sobre nós. E é esse amor, a qual também lá em 1 João vai dizer que Deus é o amor. Deus, Ele é o amor. E nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, nós somos agradecidos por esse amor. Nós te agradecemos pelo Senhor ter nos amado, ter nos escolhido. É a maior prova de amor. Ter nos amado primeiro é a maior prova de amor. Pai, nós te agradecemos por esse amor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode, aplauda ao Senhor e agradeça ao Senhor. Não me humilhe, não critique.